Nós vamos embora hoje, mas eu gostaria de deixar com vocês um versículo para prática, seria 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. 2 Timóteo 2, 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Estar en la iglesia y no vivir para Cristo no está en la Biblia. Estar dentro da igreja e não viver para Cristo, essa situação não está na Bíblia. La Biblia fue escrita para los que viven para Cristo. A Bíblia foi escrita para aquelas pessoas que vivem para Cristo. De lo contrario, lo que ella dice no es para nosotros. Se não for dessa maneira, tudo aquilo que ela fala não se aplica. ¿Qué era vivir para Cristo para Pablo? Eu queria falar assim, então, o que é, para o apóstolo Paulo, o que significa viver para Cristo? Romanos 14:8. Em Romanos 14, versículo 8. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Para Pablo esto era vivir para Cristo. Para o apóstolo Paulo, isto era viver para Cristo. Vivir ou morir. Viver ou morrer. Era para Cristo. Era tudo para Cristo. Em Gálatas 2:20. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Era para Pablo viver para Cristo. Também fala o que significava para Paulo viver para Cristo. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Para Pablo esto era vivir para Cristo. Para Paulo, isto é viver para Cristo. Estar crucificado juntamente com Cristo. Estar crucificado juntamente com Ele. E o que agora vivia na carne. E o que ele hoje vivia na carne, no corpo, vivia na fé do Hijo de Deus. ele vivia pela fé no Filho de Deus. E que era viver para Pablo para Cristo? O que era viver para Cristo no entendimento de Paulo? Filipenses 1:21. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esto era vivir para Cristo, para Pablo. Isto era viver para Cristo no entendimento de Paulo. E que abarcava el vivir para Cristo, para Pablo? E o que abrangia viver para Cristo no conceito de Paulo? Filipenses 3. Filipenses capítulo 3, versículo 9. no versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ser hallado en él. Ser encontrado, ser achado nele. Cada vez que lo ve, alguien se encontraba con Pablo, se encontraba con Cristo. Cada vez que alguém enxergava Paulo, cada vez que alguém encontrava com Paulo, se encontrava com Cristo. Una vez viajábamos a un retiro y pasamos a buscar a un pastor en otra ciudad. Uma vez nós estávamos viajando para um retiro e fomos procurar um pastor numa outra cidade. Este pastor nos había enseñado a estar alabando al Señor en todo tiempo. Esse pastor havia nos ensinado a que devíamos estar louvando ao Senhor em todo o tempo. Y nos atrasamos en ir a buscar. E nós nos atrasamos ao ir buscá-lo. Tendríamos que haber llegado a las 9 de la noche y eran las 3 de la mañana. Era para nós ter chegado às 9 da noite e nós chegamos de fato às 3 da manhã. Y entonces queríamos saber si él estaba practicando lo que había predicado. Então nós fomos conferir se ele estava praticando aquilo que ele tinha nos ensinado. Así que todos mirábamos cómo él iba a salir. Então todo mundo ficava assim, olhando assim, como é que ele vai estar? Y tocamos el timbre. Tocamos a campainha. Y se prendieron las luces. E as luzes se acenderam. Y salió alguien muy despeinado. E ele saiu todo despenteado. Y en pijamas. E de pijamas. Y abrió la puerta. Abriu a porta. Dijo, Gloria a Dios. E falou, glória a Deus. En todo tiempo. Em todo tempo. Que hallaran a Cristo. Que se encontrem a Cristo. En nosotros. Em nós. Estemos donde estemos. Onde quer que estejamos. Para Pablo era esto.
Para Paulo era isto, ser hallado en él. o significado de ser achado El que nele. buscaba a Pablo Aquele que buscava Paulo no se iba a encontrar con Pablo, não encontrava Paulo, se iba a encontrar con Cristo. encontrava Jesus. Ese era el deseo que tenía Pablo. Esse era o desejo do apóstolo Paulo. El deseo que Pablo tenía por las iglesias lo muestra en Gálatas 4:19. Em Gálatas 4:19 nos mostra aquilo que Paulo desejava que as igrejas vivessem. Gálatas 4:19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores do parto, até ter Cristo formado em vós. No deseaba que asistiesen a las reuniones. Paulo não queria que eles só assistissem às reuniões. Él quería que Cristo sea formado en ellos. Ele queria ver Cristo formado neles. El que vive para Cristo Aquele que vive para Cristo, quiere que otros vivan para Cristo. ele também deseja que os outros vivam para Cristo. Y volvemos otra vez a 2 de Timoteo, capítulo 2. E voltamos outra vez ao livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Esto es vivir en la práctica para Cristo. Isto é viver na prática, viver para Cristo. 2 Timóteo, capítulo 2, Versículo 4. versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Lo leo desde mi versión. Eu vou ler na minha versão. Ninguno que milita, Nenhum que luta, que milita. Tem a palavra milita? Sim, milita, luta. ninguno que milita Nenhum que milita, que se luta, enreda en los negocios de la vida. se enreda nos negócios da vida. En la iglesia hay dos tipos de personas: Na igreja há dois tipos de pessoas: los militantes os militantes y los enredados. e os enredados. ¿En qué categoría estás? Em qual categoria tu te encaixas? Militantes, todo mundo tranquilo, milita. Militar é lutar, né? Combater, militar, soldado. Pero el militante que habla aquí es más que un soldado. Mas o militante que fala aqui é mais do que um Es soldado. como un boina verde. É como as tropas especiais, os boinas verdes. Vive para una causa. Ele vive para uma causa. Todo lo que hace es para esa causa. Tudo que ele faz está direcionado a esta causa. Él va a mirar todas las cosas Ele vai olhar todas as coisas a través de la causa. através do filtro desta causa. Él no está enredado. Ele não está enredado. Él es un militante. Ele é um militante. Primero es un militante Primeiro, ele é um y militante. después es un profesional. Depois, ele é profissional. Y si su profesión E se a sua profissão no se adapta a la militancia, não se encaixa na él la militância, va a dejar. então ele deixa a profissão, Es militante. porque ele é militante. Yo llevé a mi hijo a la facultad el primer día de clase Eu levei o meu filho até a faculdade no primeiro dia de aula. y le pregunté para qué él iba a la facultad. Eu perguntei a ele para que ele estava indo para a faculdade. Y él me dijo: para extender el reino de Dios E ele me disse para estender o reino de Deus y de paso obtener un diploma. e também obter um diploma. Militante. Militante. Tenemos una médica en una de las regiones del norte de Argentina. Temos uma médica numa região do norte da Argentina. Ella estudió medicina en Cuba Ela estudou medicina em Cuba. y allí le introdujeron la militancia comunista. E lá eles inculcaram nela, na mente dela, a militância comunista. Y también llegó a ser médica E ela também se formou como médica. y se recibió y volvió otra vez. E ela se formou e voltou de novo para a Y Argentina. era una militante. E ela era uma militante. Primero era militante Primeiro que tudo, era uma y militante. después médica. Depois ela era médica. Y se convirtió. E aí ela se converteu. Y no perdió el sentido de militancia. E ela não perdeu esse senso de militância. Así que ahora no es militante comunista. Então agora ela não é mais militante Ahora comunista. es militante cristiana. Agora é militante cristã. Y se asombra que los hermanos no son así. E ela fica admirada que todos os irmãos não sejam assim como ela. Oh, la militancia. Oh, a militância. Hay otra versión que es una versión católica de la Biblia. Tem uma outra tradução, uma tradução católica da Bíblia, Dice: ninguno que milita que diz: nenhum que milita queda ingrávido, queda embarazado. ¿Cómo es? Bueno.
Embaraçado, nosotros tenemos embarazado, pero no es para... Compara el estar enredado con una mujer embarazada. Faz a comparação de uma pessoa que está enredada como uma mulher que estivesse grávida. Dos mujeres embarazadas. Duas mulheres grávidas. ¿De qué hablan? Do que elas falam? Vomitó. Já vomitaste hoje? No, pero estoy descompuesto. Não, mas eu estou sentindo um mal-estar. Y a medida que crece su panza, À medida que a pancinha cresce se torna no tan ágil e ela já não é mais tão ágil y después muy pesada. e depois fica muito pesada. Ninguno que milita Nenhum que milita queda así. fica dessa forma. No puede, Não dá para ficar assim. no debe. Não deve ficar assim. Ninguno que milita se enreda. Nenhum que milita fica enredado. Porque su enredo acapara toda la atención de su vida. Porque esse enredo, ele tira toda a atenção, ele capta toda a atenção da sua Se vida. volverá cada vez más lento. E ele vai ficando cada vez mais lento. Voy a dar un ejemplo que no es bueno, Eu vou dar aqui um exemplo que não é bom, pero lo voy a dar. mas eu vou dar o exemplo. Hace muchos años Muitos anos atrás, apareció una película apareceu um filme de un personaje, de um personagem, Rambo. Rambo. ¿Alguien vio alguna película de Alguém viu? Já me arrependi, mas eu vi. Él era un boina verde. Ele era um forças especiais, um boina verde. Él fue entrenado Ele foi treinado para liquidar gente para matar as pessoas y liberar. e para liberar os reféns. Estaba preparado para todo. Estava preparado para qualquer situação. Y estaba preparado aún para sufrimientos atroces. E estava preparado também para suportar torturas Y lograr los objetivos. e para conseguir os seus objetivos. Él era un militante. Ele era um militante. Necesitamos militantes así. Nós precisamos de militantes assim. Voy a dar otro mal ejemplo. Eu vou dar outro exemplo que não é bom. La destrucción de las Torres Gemelas. A destruição das Torres Gêmeas. Los que destruyeron las Torres Gemelas eran militantes. Aqueles que destruíram as Torres Gêmeas eram militantes. Fueron preparados durante años Foram preparados, treinados durante anos. y pudieron entrar en las fuerzas de aviación y pudieron entrar en la aviación de Estados Unidos. E conseguiram uma certificação como piloto da aviação civil americana. Y consiguieron trabajar en la aerolínea más importante de Estados Unidos, E conseguiram um emprego na companhia aérea mais importante dos Estados Unidos, que era American Airlines. American Airlines. Consiguieron la confianza de la compañía, E conseguiram obter a confiança da companhia. pero el objetivo de ellos Mas o objetivo real deles era destruir la economía de Estados Unidos era arruinar a economia dos Estados Unidos. y a costa de su muerte. E o custo que eles pagaram foi a sua própria Y morte, sua própria vida. estuvieron durante años Durante anos preparándose, estiveram preparando-se estando siendo entrenados. em treinamento. Y ese era su objetivo. Esse era o objetivo de vida deles. Esos son los militantes. Assim são os militantes. Este es el versículo que usa Pablo. Esse é o versículo que Paulo usa. Ninguno que milita Nenhum que se milita enreda en los negocios de la vida. se enreda nos negócios desta vida. Es mucho más que pertenecer al ejército. É muito mais do que pertencer ao exército. Entra en las fuerzas, ¿cómo le llaman? Forças especiais. Fuerzas É especiales. como estar nas forças especiais. Los negocios de la vida Os negócios desta vida no son pecados. não são pecaminosos, não são pecados. No son pecados. Não são pecados. Son los negocios de la vida. São os negócios do dia a dia, da vida. Son buenos. Eles são bons. Aconsejamos bien a la gente. Aconsejamos a la gente que trabaje, estudie Nós aconselhamos as pessoas que sim, que trabalhem, que estudem, y que tengan una buena vida. que tenham uma vida boa, confortável, Pero el militante mas o militante, es un extremista. ele é um extremista. Él va a usar los negocios de la vida Ele vai usar os negócios desta vida para lograr los objetivos. para conseguir os seus objetivos. Una pregunta. Uma pergunta: Jesús era militante. Jesus era militante? Cuando en la película de Rambo, Quando lá no filme do Rambo,
él buscaba lograr los objetivos. Ele estava tentando alcançar seus objetivos. Se pintaba. Ele se pintava para a guerra, se camuflava, Porque iba a lograr los objetivos. porque ele estava indo para conseguir os seus objetivos. Todo eso era parte de la militancia. Tudo isso era parte da sua militância. Jesús era militante, Jesus era militante? con toda seguridad. Absolutamente sim. Él era militante. Ele era militante. Todo lo que él enseñaba Tudo aquilo que ele ensinava, ponía a riesgo su propia vida. tudo aquilo que ele ensinava colocava a sua própria vida em risco. Los discípulos de un militante, Os discípulos de um militante, ¿cómo son? de que maneira? Como é que eles são? ¿Cómo es tu discipulado? Como é o teu discipulado? ¿Quién te discipula? ¿Un militante? Quem é que te discipula? Um militante? Jesús discipuló a militantes, Jesus discipulou militantes? con toda seguridad. Com toda certeza, sim. Los 12 eran militantes. Os 12 eram militantes. Que se sepa, los 12 tuvieron una muerte anticipada. Que se saiba, todos os 12 tiveram uma morte prematura. Eran militantes, igual que su discipulador. Eles eram militantes assim como era o seu discipulador. Hay algunos discipuladores Tem alguns discipuladores que masajean a los... que massageiam os seus discípulos. Qué bien que me sentí con el discipulador. Como me senti bem com o discipulador. Si usted está con Jesús, Se você está com Jesus, no va a sentir masajes. não vai ser massageado. Él era un militante. Ele era um militante. ¿Me están entendiendo? Tu me compreendes? En la iglesia hay dos tipos de personas. Na igreja há dois tipos de pessoas: Los enredados y los militantes. os enredados e os militantes. Cuando me toca hablar a los jóvenes, Quando eu preciso falar aos jovens, más jóvenes solteros, mais jovens solteiros, solteros jóvenes más, solteiros mais jovens, 27 menos, os 27 menos. Muito buenas. y tenemos que hablar del noviazgo. E nós temos que falar do noivado. Un militante Um militante tiene que buscar una chica militante, precisa buscar uma menina que seja militante, porque si no van a quedar frustrados los dos. porque senão os dois vão ficar frustrados no relacionamento. Uno está todo entrenado para la militancia, Um está todo treinado, direcionado para a militância. está dispuesto, Ele está disposto, agilidad ele está ágil, y espontaneidad, y espontaneidade, está preparado para tudo, para situaciones difíciles. para qualquer situação difícil. Ella no. Mas ela não. Él quiere orar para atacar. Ele quer orar para atacar. Paseemos hoy. Vamos passear hoje, querido. Y él, por amor, pasea con ella. E ele, por amor, vai passear com ela. Pero mira a todos. Mas ele fica olhando. Son todos, tendrían que ser víctimas de él. Minhas vítimas estão ao meu redor. Pero ella Mas ela no es militante. não é militante. Por eso algunos militantes Por isso, alguns se militantes quedan solteros. ficam solteiros Para los que están casados. aos que estão casados. Y no se casó con un militante. E ele não é casado com uma militante. No puede hacer nada. Ele já não pode fazer mais nada. Puede orar. Ele pode orar. Que Dios se le revele a ella. Que Deus se revele à sua esposa. O a su esposo. Ou ao seu esposo, é claro. Pero es bueno prevenir. Mas o melhor é prevenir. Los militantes buscan casarse con militantes. Os militantes buscam casar-se com pessoas Y militantes. si no, que se queden solteros. Ou então, é melhor até que fiquem solteiros. Son militantes. Porque são militantes. Están entrenados. Estão treinados. Casarse con Rambo. Casar-se com o Rambo Tiene que ser una como Rambo. tem que ser uma pessoa como Rambo, uma mulher como Rambo. Porque él siempre está al ataque. Porque ele está sempre no ataque. Y ella Sempre... también tendría que estar ahí. Ela também tem que estar sempre nervosa. Assim. Es una decisión. Essa é uma decisão. Jesús, cuando llama a sus discípulos, Quando Jesus chama seus discípulos, no los llama para un curso, ele não os chama para fazer um curso, una escuela bíblica. uma escola bíblica. Por eso los llamados por Jesús Por isso, as pessoas que são chamadas por Jesus tienen que tener 7
cualidades. precisam apresentar 7 qualidades. Los discípulos militantes. Os discípulos militantes. Primera cualidad Primeira qualidade es la que está en Juan capítulo 8 é aquela que está em João, capítulo 8, y en el versículo 31. versículo 31. João 8, 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. El discípulo, la primera evidencia del discípulo A primeira evidência do discípulo es que él iba a ser alineado con la palabra de Dios. é que ele vai ser uma pessoa alinhada com a palavra de La Deus. manera de hablar, A maneira de falar, de pensar, a maneira de pensar, de actuar, a maneira de agir, todo de acuerdo a la palabra. tudo de acordo com a palavra. El segundo condición para ser un discípulo de Jesús Segunda condição para ser um discípulo de Jesus es lo que dice Mateo 28, 18, ¿quién lo puede? é o que diz Mateus 28, 18. Discípulos De todas lembra? Y e hacer discípulos de a todas as nações. En segundo lugar, al discípulo hay que hacerlo. Em segundo lugar, o discípulo tem que fazer isso. No, hay que hacerlo. Tem que fazer. El discípulo no nace. O discípulo precisa ser feito, ele não nasce pronto. Tem que se fazer discípulos. Tiene que hacerlo. Tem que fazer discípulo. Tem que ser feito discípulo. Y aquel que diga, yo no necesito, Aquele que diz, eu não preciso, ese no puede ser militante. esse não pode ser militante. Porque al militante hay que hacerlo. Porque o militante precisa fazer. Tercero, Terceiro, en Juan capítulo 13, João 13, versículo, estava conferindo com ele aqui o item anterior, né? O discípulo precisa ser formado. Se a pessoa diz que não precisa ser formado, então ele não é militante, porque o discípulo tem que ser formado, ele tem que ser, enfim, trabalhado. É isso aí, trabalhado. Tem que ser tratado. Isso, ele precisa se colocar debaixo do discipulado, senão ele não é um militante, não está apto para isso. Otra condición del discípulo militante. Outra condição do discípulo militante. Juan 13, 35. João capítulo 13, versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Otra de las condiciones es que entre los discípulos tiene que haber amor. Outra condição é que entre os discípulos precisa haver amor. Es otra de las condiciones. É outra condição. Otra condición en Juan 15, Uma outra vem em João 15, versículo 8. versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em quem deis muito fruto, e assim nos tornareis meus discípulos. Tiene que tener fruto. Precisa dar fruto. Tiene que llevar fruto. Precisa dar fruto. Tiene que ganar a otros. Precisa ganhar outras pessoas. El discípulo está ganando a otros. Um discípulo, ele está sempre ganhando Y outros. tiene que llevar a otros a Cristo. Precisa levar outros a Cristo. Y llevar fruto. E precisa manifestar fruto. Estos son los discípulos según Jesús. Esses são os discípulos na descrição de Jesus. ¿Por dónde vamos? Quinto. Agora o quinto. Agora o quinto. Quinto. 5 horas. Lucas 14, Lucas capítulo 14. versículo 16. Versículo 16. 14, 16. No, 14, 26. 14, 26, perdão. Lucas 14, versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Militantes. Militantes. Este es un versículo fuerte. Essa é uma passagem muito A forte. mí me llamó la atención ese versículo. Esse versículo me chamou a atenção. Porque la palabra nos dice que debemos honrar al padre y a la madre. Porque a palavra nos diz que nós devemos honrar os pais. Y aquí nos dice que tengo que aborrecerlos. E aqui diz que eu tenho que aborrecê-los. Así que me fui al griego. Então eu fui ao grego conferir. A veces en el griego uno descubre otras cosas. Para ver se no grego a gente descobre algo mais claro. Porque la palabra aborrecer es muy fuerte. Porque a palavra aborrecer é muito forte. ¿Y saben lo que descubrí en el griego? E sabe o que eu descobri no grego? Que la palabra aborrecer significa Que a palavra aborrecer significa aborrecer. aborrecer. Entonces yo fui a Dios. Então eu fui ao Senhor. Le dije, Señor, Senhor, eu disse, ¿cómo es esto? como é que é isso? Me explica. Y el Señor me explicó.
E o Senhor então me explicou. Y me explicó de esta manera. E me explicou assim. Miren, si yo voy a mi esposa Se eu vou até a minha esposa y le digo, e eu digo a ela, Silvia, Silvia, yo tengo 5 mujeres, eu tenho 5 mulheres, pero vos sos la primera de todas, mas tu é a primeira dentre todas. sos la principal. Tu é a principal. ¿Estás contenta? Tu tá feliz? Y ella se le remuda el rostro. E ela já muda a sua feição. ¿No estás contenta? É claro que ela não está feliz. Sos la primera, Mas tu é a primeira. la principal. A principal é tu. Y ella todavía... Mas e ela ainda está... ¿Por quê? Por quê? ¿Por qué no quiere ser la principal? Por que ela não quer ser a principal? ¿Por qué no quiere ser la primera? Por que ela não quer ser a primeira? Porque quiere ser la única. Porque ela quer ser a única. Esto significa aborrecer. Isto significa aborrecer. Él es único. Ele é único. No tiene competencia. Não há competição. Hay algunos que oran así. Tem pessoas que oram dessa forma. Señor, te pongo en primer lugar. Senhor, eu te ponho em primeiro lugar. Quiere decir que en segundo y tercero y cuarto hay competencia. Quer dizer que há uma competição e há um segundo, terceiro e quarto lugares. Ese no es militante. Esse não é um militante. ¿Me van entendiendo? Vocês me compreendem? Él está en el único lugar. Ele está não no primeiro, ele está no único lugar. Él no es lo principal en mi vida. Ele não é o principal da minha vida. Él es lo único. Ele é o único da minha vida. La profesión queda a una distancia años luz. O valor da profissão na minha vida está a anos-luz de distância, não está nem perto. Y si el militante se casa con una militante, E se um militante se casa com uma militante, los hijos llegan a ser militantes. os filhos vão ser militantes também. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ninguém que é chamado à militância se enreda nos negócios dessa vida. Sexto, para ser un discípulo militante. Sexto ponto, para ser um discípulo militante. Versículo 27. Capítulo 14 de Lucas, versículo 27. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. El Señor nos dice que hay que tomar la cruz de Cristo. O Senhor nos diz que devemos tomar a cruz de Cristo. Tu cruz. A tua cruz. Tu cruz. A tua cruz. ¿Para qué la cruz? Para que serve a cruz? Cualquiera que antes estaba con una cruz Qualquer pessoa que antes levava uma cruz sabía que era un instrumento de tortura sabia que era um instrumento de tortura era un instrumento de muerte. e era um instrumento de morte. Y llevar la cruz Levar a cruz es para clavar. é para Clavar. clamar, Clavar. cravar, sim. Clavar la voluntad propia. Pregar ali a vontade própria Para obtener la voluntad de Dios. para que se possa receber a vontade de Deus. Los gustos propios. Para cravar ali na cruz os nossos gostos, Para tener los gustos del Señor. para receber os gostos, as preferências do Senhor. Para clavar los planes Para pregar ali os meus planos y obtener los planes de Dios. e obter os planos de Deus. Para clavar allí los proyectos de vida Para deixar pregados ali os meus projetos de y vida obtener el proyecto de vida de e receber os projetos de vida do Senhor. para la tortura. É para a tortura e morte a cruz. Y si no lleva la cruz, E se não levamos a cruz, no puede ser discípulo. não podemos ser discípulos. No es militante. Não é militante. Y en séptimo lugar, Em sétimo lugar, versículo 33. versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. El que no renuncia a todo lo que posee, Aquele que não renuncia a tudo quanto possui, no puede ser mi discípulo. não pode ser meu discípulo. Pero estábamos enseñando esto a algunos indígenas del norte argentino. Nós estamos ensinando essa verdade a alguns indígenas do norte da Y Argentina. había un indígena que tenía mucho ganado, E tinha um indígena que tinha muito gado, muchas ovejas, muchas cabras, muitas ovelhas, muitas cabras, llamas, lhamas. y también tenía minas. E ele tinha minas de extração de minerais. Y él estaba escuchando el Evangelio del Reino E ele estava ouvindo o Evangelho do y Reino cómo ser un discípulo. e aprendendo como ser um Y cuando discípulo. llegamos a este séptimo punto, Quando chegamos a este sétimo ponto, él me dijo, ele falou para mim: entonces yo tengo que vender mis ovejas, mis llamas, mis cabras. então eu preciso vender as minhas ovelhas, as minhas lhamas, as minhas cabras? No, Eu respondi: não, no, não. tienes que devolverla
a su verdadero dueño. Tu precisas devolvê-las ao seu verdadeiro dono. ¿Y quién es el dueño? Mas quem é o dono? Y entonces hay un salmo que dice, Então, tem um salmo que declara: de Jehová son los cielos, la tierra y su plenitud, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, el mundo y los que en él o habitan. mundo e os que nele habitam. Tienes que devolverlo todo a su verdadero Tu dueño. precisa devolver todas as coisas ao seu verdadeiro dono. Ya no puedes decir más, esto es mío, Tu já não deves mais dizer isso é meu, esto es de él. porque isso é dele. Le devolviste todo. Devolves tudo. El sueldo, O salário, la cuenta en el banco, a conta bancária, no es tuyo, não são teus. todo es de él. Tudo é dele. El auto O carro no es tu carro, não é teu carro, es de él. é dele. Militante. O El militante. militante usa todo lo que tiene O militante usa todos os recursos que tem en función de la causa. em função da causa. Él es un militante. Ele é um militante. Y hay un texto que está separado del resto. E há um texto que ele está separado do restante. Qué lástima que está separado. Que tristeza que ele está separado. Miren el 34 y el 35. Vejam o 34 e o 35. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor. Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Dice que la sal, si pierde el sabor, Diz que o sal, quando perde o gosto, no sirve para nada. já não serve para nada. Cuando el cristiano tiene sabor, Quando o cristão tem sabor, cuando es un militante, quando ele é um militante, si no, no tiene sabor. ele tem sabor quando ele é um militante. De outra forma, ele não tem sabor. Y no sirve para nada. E ele não serve para nada. Leímos el versículo que dice, Nós lemos o versículo que afirma: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. nenhum que milita se enreda nos negócios dessa vida. Porque son dos personas distintas, São duas pessoas diferentes, el militante y el enredado. o militante e o enredado. Cuando un enredado ora, Quando um enredado ora, ¿por qué ora? por que ele ora? Por sus enredos. Pelos seus enredos, pelas coisas que estão enredando ele. Ayúdame aquí, Me ajuda aqui, ayúdame allá, me ajuda lá. provéeme. Ah, a minha necessidade, atende a minha necessidade. Está enredado. Está enredado. Y cuando el militante ora, Mas quando o militante ora, Senhor, aquella ciudad aquela cidade, Senhor, tiene que ser tuya. ela precisa ser tua. Ó Senhor, Abre puertas. abre portas. De algún lado abre puertas. Abre a porta de alguma forma. Cuando el enredado intercede, Quando um enredado intercede. ¿cómo intercede? De que forma ele intercede? Oh Dios, Ó Deus, bendice a mis hijos, abençoa meus filhinhos. Ó Deus, a mi madre, a minha mãezinha, mis vecinos, os meus vizinhos. Ó Deus, que se salven. que eles sejam salvos. Pero cuando el militante intercede, Mas quando o militante intercede, oh Dios, ó Deus, en aquella ciudad, aquela están cidade, perdidos. naquela cidade estão todos perdidos. Sálvalo. Salva-o, Senhor. Oraciones diferentes, Orações diferentes, intercesiones diferentes. intercessões diferentes. Cuando el enredado se goza por algo, Quando o enredado se alegra com alguma coisa, ¿por qué se alegra? ele se alegra com o quê? Gracias, Señor. Obrigado, Senhor. Me has bendecido. Tu me abençoaste. Me diste el auto 0 kilómetros. Tu me deste um carro zerinho. Ah, Por el viaje muito que obrigado. voy a hacer. Obrigado pela viagem que eu vou fazer. Disneyland. ¿Por qué se goza el militante? O militante se alegra em quê? Señor, Senhor, se abrió la puerta en la facultad. a porta se abriu na faculdade, Senhor. Señor, ahora podemos hablar libremente. Agora nós podemos falar livremente lá dentro. Ó Senhor, Gracias. muito obrigado. Glória a Deus. Muito obrigado. Glória a Deus. Tiene alegrías diferentes. São alegrias, motivos de alegria diferentes. ¿Por qué se entristece un enredado? Por que o enredado fica triste? ¿Cuánto que sufro? Oh, Senhor, como eu sofro. Oh, es una prueba. Isso é uma provação. Oh, Oh, Senhor, me dispuesto esta prueba. tu colocaste esta prova. Y el militante, ¿por qué se entristece? O militante sofre com o quê? Porque aquella puerta que estaba abierta Porque aquela porta que estava aberta, cerró. ela se fechou.
Ó Senhor, ¿Qué pasó? o que aconteceu? Hay algo en mí Algum problema que comigo? provocó Algo em mim provocou isso, Senhor. y ayuda. E ele jejua. Vidas diferentes, Vidas diferentes, oraciones diferentes, orações diferentes, alegrías diferentes. alegrias diferentes. El enredador O enredado, le emociona mucho Ele- la cantidad de gente. ele fica muito emocionado com a quantidade de pessoas. Oh, qué lindo, Señor. Que coisa boa, Formar Senhor. parte de este mar de gente. Eu sou parte desse multidão, desse mar de gente aqui. El militante O militante, generalmente geralmente, anda de a dos vai de 2 a 2. y dos militantes 2 militantes son temibles. são temíveis. Un militante fue Juan el Bautista. Um militante, um exemplo de militante foi João Batista. Era temible Ele era temível. y Jesús lo destaca E Jesus dá destaque a ele y dijo así: e disse: hubo un hombre, houve um homem, uno, pero militante, mas era militante. peligroso. Perigoso. ¿Sabe cuánto duró el ministerio de Juan el Bautista? Você sabe em quanto tempo durou o ministério de João Batista? 6 meses. 6 meses. Pero 6 meses. Mas 6 meses. Hoy el mundo de Estados Unidos Hoje o mundo nos Estados Unidos, le teme a los militantes. eles temem os Le militantes. teme a uno Eles temem a um militante. por los destrozos que puede llegar a ser. Pela destruição que ele pode causar. Precisamos mujeres y varones militantes. Precisamos de homens e mulheres En militantes la facultad, na faculdade, profesores professores que amen más, que tengan en el único lugar al Señor. que tenham o Senhor no único lugar. Y su profesión E a sua profissão está bem longe, anos-luz de importância, de distância. Oh Dios. Oh Deus. Militantes en las oficinas. Militantes nos escritórios. Tenemos 2 hermanos militantes Nós temos 2 irmãos militantes. que suben arriba de los ómnibus Eles sobem nos ônibus y le piden al chofer permiso e eles pedem ao motorista permissão para hablar a la gente. para falar com os passageiros. Y el chofer le dice: ¿pero van a vender algo? E o motorista perguntou: vocês vão vender alguma coisa? Sí. E eles vamos a falaram: vender algo. sim, vamos vender, sim. Y muy caro. Mas e é muito caro. Y hablan a la gente. E eles falam com as pessoas. Arriba de los ómnibus. Dentro do ônibus Son militantes. são militantes. Precisamos militantes en todos los lugares. Nós precisamos de militantes em todos os lugares. No shopping En center, los barrios, nos bairros, militantes. militantes Que pongan bombas espirituales. que coloque bombas espirituais, Que hagan destrozos al reino de las tinieblas. que causem uma destruição no reino das trevas, Que se estén pintados. que estejam pintados para a guerra. No sé hacer otra cosa. Eu não sei fazer outra coisa. Esto es lo único que sé hacer. Essa é a única coisa que eu sei fazer. Amén. Amém. Esta es la cima del monte. Nós estamos lá em cima do monte. Estas cosas que hemos aprendido estos días. Essas coisas que nós aprendemos nesses dias, Yo tenía pensado en esta palabra de hoy. eu tinha pensado nesta palavra de hoje. Para eso cerrar las puertas a Satanás. É para chegar aqui que nós fechamos as portas ao diabo. Para eso recibir el entrenamiento de Dios. Para isso que nós vamos receber o treinamento de Deus, o tratamento. Para eso tener mi corazón en él. E para isso que eu preciso ter o meu coração nele, El primer amor. o primeiro amor, Mi único. o meu único amor. Y ahora. E agora nós nos pintamos para a guerra. Amén. Amém? Que se ponga de pie los militantes. Que os militantes fiquem em pé. Os enredados não precisam ficar em pé. Los militantes no esperan un mover de Dios. Os militantes não esperam, não precisam esperar o mover de Deus. El militante lleva el mover de Dios. O militante leva o mover de Deus. Qué distintos son aquellos. Que diferente essas pessoas. Qué distintos son aquellos que oran por un avivamiento. Que diferentes são as pessoas que oram por avivamento. Manda el avivamiento. Manda, Senhor, o avivamento. Manda, Senhor. El militante es el avivamiento. O militante é o avivamento. Él provoca un tornado Ele provoca um furacão, en donde está. onde quer que esteja. Él es el avivamiento. Ele é o Él avivamento. está lleno del Espíritu. Ele está cheio do Él Espírito. está armado. Ele está armado. Él tiene ingenio.
Ele tem criatividade para tomar lugares para entrar em lugares, en familias para entrar em famílias, y también pueblos y ciudades, povos e cidades, facultades. faculdades, conquistar. Oramos juntos. Oramos juntos. Señor, Senhor, aquí está aqui está un militante. um militante. Yo Eu soy sou un militante. um militante. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Soy como Jesús. Eu sou como Jesus, Un militante. um militante. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Amém. Ha sido un tiempo importante este. Tem sido um tempo muito importante este. Yo desearía que de aquí en más todos ustedes Eu gostaria que daqui a pouco todos vocês fuesen personas que pudiesen hablar de estas cosas. fossem pessoas que pudessem falar dessas Y coisas. este grupo, E este grupo, 27 más, os 27 mais, sean 27 más militantes. sejam 27 mais militantes. Gente militante. Gente militante. Pessoas militantes. Y si tendrán nuevas reuniones, E se vocês venham a ter novas reuniões, vamos a ver qué atacamos nós vamos ver o que atacamos. y vamos a escuchar testimonios. E vamos escutar testemunhos. Y las oraciones van a ser oraciones E as orações vão ser orações de guerra. de guerra. Amém? Aleluia.